Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem e com saúde. Então, vamos lá para a nossa terceira aula de filosofia. É isso mesmo, terceira aula já. Então, na primeira aula, a gente fez uma apresentação, né? Eu falei um pouco de mim, depois vocês foram lá para o Padlet e também fizeram a apresentação. Algumas turmas eu já consegui ir lá e fazer uma interação, conversar com vocês, ler todos os comentários. Acho que só não consegui a de sexta ainda, mas eu vou tentar fazer isso hoje, tá? E, então, eu quero falar um pouquinho, pessoal, que eu fui olhar o Padlet dos Direitos Humanos, tá? E muitos alunos esqueceram de colocar o nome lá. Eu vou até partilhar aqui com vocês, tá? Então, assim, ó, eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês. Ó, aqui. Ó, esse aqui tá sem nome, esse aqui tá sem nome, tá? Esse aqui tá sem nome. Ah, não, tá aqui o nome embaixo, Gerino, tá? Então, ó, esse aqui está sem nome, esse está sem nome. Então, eu preciso que vocês voltem lá e edite o comentário. Vocês podem vir aqui, ó, assim, ó. Editar publicação, tá bom? Vem aqui em editar publicação, que você consegue colocar o seu nome. Se você não conseguir editar, vem aqui embaixo, ó, e escreve o seu nome, tá bom? Não tem problema, pode fazer por ali também, pode vir aqui, ó, e escrever o seu nome aqui embaixo. Tudo certo, pessoal? Vem aqui e escreve o nome, porque eu preciso saber quem fez, tá? Outra coisa, o pessoal que já fez o comentário, também assina o comentário, tá? Dá para editar, ó, editar comentário. Porque daí eu não vou saber quem fez ou quem não fez, tá bom? Eu diria, né, para vocês criarem ali um login no Padlet, porque eu vou usar bastante esse aplicativo. Então, vocês podem criar um login, porque daí não vai mais aparecer ali anônimo, né? Aí aparece o nome de vocês. Vocês não precisam criar um login com o e-mail institucional. Pode criar um login lá com o seu e-mail mesmo. E aí vai aparecer ali o seu nome, tá bom? Mas também, se você não quiser criar o login, não tem problema. Você pode continuar postando aqui, mas sempre lembrar daí de assinar e colocar o nome, tudo bem? Então, era isso que eu queria dizer, né? Para lembrar de colocar o nome, tá bom? Então, a última aula, a gente falou um pouco sobre o surgimento da filosofia. Quais foram as condições históricas para esse surgimento? Quais são né, como é que acontece, né? Quais são as coisas que propiciaram o surgimento da filosofia e também quais são as duas vertentes que defendem esse surgimento, né? Que é a tese orientalista e a do milagre grego. A do milagre grego vai falar, então, que a filosofia surge a partir, né, totalmente do zero na Grécia. E a tese orientalista vai dizer ao contrário. Vai dizer que a filosofia, ela faz o quê? Ela se apropria de algumas questões orientais para criar a filosofia grega. Eu espero que vocês tenham entendido, porque né, até agora eu não recebi nenhuma dúvida. As dúvidas que foram chegando, a Pro foi tentando resolver e sanar. Outra coisa, pessoal, quem não conseguiu de jeito nenhum entrar na sala de aula, vai continuar fazendo as atividades aqui pelo PDF que eu posto, tá? Então, assim, ó, não é para mandar foto para mim do caderno, não é para fazer um documento no Word, eu não vou olhar isso. Eu quero que você entre no link que tem no PDF e responda por lá pelo formulário, ok? Para mim não tem jeito, eu não vou entrar na sala de aula, eu não dou conta. Ok, tudo bem, nós não vamos ter problema com isso. No entanto, você vai ter que entrar pelo PDF. Entra pelo PDF e responde por lá,
tá bom? Eu vou tentar sempre manter uma regularidade, uma previsibilidade para vocês, de estruturar a minha aula, né, sempre da mesma forma, para não ficar todo dia apresentando um monte de novidade para vocês. Eu vou tentar fazer isso, ok? Então, vamos lá para a nossa terceira aula. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre os primeiros filósofos. Quem são esses primeiros filósofos? Então, os primeiros filósofos, pessoal, são os pré-socráticos. Por que eles são chamados, né, de pré-socráticos? Não é porque eles vieram antes de Sócrates, é porque eles têm um pensamento que é diferente do pensamento de Sócrates. Porque quando a gente fala assim, né, pré, parece que é tipo pré-história, né? Então, é o período antes da história, né? Pré, que antecede. No caso dos pré-socráticos, não é que esses filósofos antecederam Sócrates, não. É que esses filósofos tinham uma preocupação de investigação diferente de Sócrates. Sócrates investigava o ser humano e suas relações. O ser humano e a política, o ser humano e a ética, o ser humano e a justiça e a paz, né? O ser humano e suas relações sociais. Já os pré-socráticos, eles investigavam a natureza, a física, tá? Então, as primeiras cosmologias gregas, o que são as cosmologias? São as formas, né, de explicar o cosmo, uma lógica ordenada, concatenada de explicar os cosmos. Essas primeiras cosmologias foram desenvolvidas pelos filósofos pré-socráticos, que hoje vocês vão aprender um pouco mais sobre eles. O ponto de partida da filosofia grega está no período pré-socrático. É daqui que ela surge, é daqui que ela parte, é daqui que ela se inicia. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos gregos que vieram entre os séculos 7 a 5 de antes de Cristo. As cosmologias pré-socráticas ampliam a reflexão racional para um lado que chamamos de abstrato ou teórico. Então, ela começa a dar explicações mais abstratas e mais teóricas, né? Explica de forma racional o conjunto da vida, é uma investigação racional sobre a origem, o desenvolvimento e a essência do cosmos e dos seres em geral. O pensamento filosófico não deve ser imposto. Então, a filosofia, ela não pode ser impositiva, tá? A filosofia, ela é sempre passível de críticas, né? Ela é um debate, não de opiniões, tá? Mas é um debate de teorias, né? São várias teorias que formam esse conjunto da filosofia. E ela é passível de críticas. Ela não é algo imposta, pronta, acabada. Apesar do nome pré-socrático, a ideia de que eles existiram antes de Sócrates, né? Esse termo indica uma tendência de pensamento, estando relacionado com os filósofos que viveram na mesma época de Sócrates e até mesmo depois dele. Né? Ali o Sócrates, só sei que nada sei, porque ele pensava, né, nessas reflexões com relação ao conhecimento, ao autoconhecimento, ao ser humano no geral e suas indagações e suas questões, né? O primeiro período do pensamento grego toma denominação substancial do período naturalista, pois busca a origem natural do universo, o arqué, princípio único originário de tudo, a origem de tudo, né? As transformações que ocorrem e seu destino, e denomina-se cronologicamente de período pré-socrático, porque precede Sócrates, não em história, mas em tipo de pensamento, né? Uma marca, um desenvolvimento, né? E, consequentemente, é o começo de um novo período da história do pensamento grego, é o Sócrates.
Primeiras cosmologias, elas podem parecer extravagantes. O que quer dizer isso? Meu, esse cara é louco, imagina que tudo é água. Como assim tudo é água, tudo veio da água, tudo, né? Então, às vezes, quando a gente vai começar a estudar os primeiros filósofos, a gente fala assim, nossa, não tem nada a ver isso aí que esse cara está falando, nada a ver, nada a ver. Mas, na verdade, tem sim uma relação e um fundo de lógica no que eles estão falando. Por exemplo, o Tales dizer para nós que tudo é água, de fato tudo é água. A gente não, a gente precisa de água para viver. Se não existisse água, não existia corpo humano. Se não existisse água, não existia o universo, porque nosso corpo, por exemplo, é 70 e tantos por cento água. O universo é também lá, 70 e tantos por cento água, né? Então, para o Tales, tudo veio da água. É o princípio originador de tudo, é o ar que, tá? E tem uma distância cronológica muito grande da gente, porque pensa, 5 antes de Cristo, né? Então é muito, 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 muito tempo lá atrás. Investigam a física, a natureza, a substância primeira, processo de surgimento do cosmos, o próprio ser que cresce, se desenvolve e morre, né? Então as primeiras cosmologias elas investigam isso, né? Por que o ser cresce, por que o ser nasce, por que o ser desenvolve, por que o ser morre. Aquilo que une os filósofos pré-socráticos é a preocupação em perguntar e compreender a natureza do mundo, a physis. Queriam entender a origem, o que originou todas as coisas, o princípio delas, por isso observavam o mundo e buscavam explicações lógicas racionais para compreendê-lo. Essas explicações se contrapunham ao conhecimento religioso comumente aceito pelos gregos antigos. Começa-se então a distinguir o mito da lógica. O que antes era unido, mitologia ou lógica do mito, passa a ser separado para entender e abordar a lógica de fato, né, do fato, do fenômeno, o que a filosofia caracteriza como um período de transição do mito ao logos, ou seja, da explicação por meio de histórias oralmente repassadas, os mitos, para a explicação racional e lógica das coisas, né? Então, o fenômeno ele começa a ser observado como sendo algo que possui causa e efeito, né? Não é simplesmente à mercê de um Deus, à vontade de um Deus, né? Tipo assim, existia água porque Poseidon quis que existia água. Aí o Thales vai lá e descobre que não, que a água é uma partícula, uma molécula, né? Composta por, né? Por alguns compostos químicos físicos, tá? Inclusive os nomes, né, água, fogo, terra e ar foram atribuídos por esses primeiros filósofos.
Então, esse vídeo ele ilustra bem o que a Pro acabou de falar, né, sobre o pensamento, né, grego e a explicação e o arqué, né, dos primeiros filósofos. Aí, então, pessoal, esses primeiros filósofos, eles são separados por escolas, tá? E essas escolas, elas são organizadas a partir da localização geográfica deles, né? Então, tem os jônios, aí tem os efésios, os eleatas, os pitagóricos, os atomistas. Dentro da história da filosofia, muitas vezes eles colocam o Heráclito junto na escola jônica, junto com Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Então, hoje, a gente vai estudar Anaximandro, Anaxímenes, Tales e Heráclito. A Pro dividiu para não ficar muito pesado, tá? Tudo por um dia só. E também a gente não vai estudar todos, né? Porque são muitos. E a gente precisa ter só tipo, uma noção do que é o pensamento deles. E não entrar com muita profundidade, tá? Aqui tem uma breve explicação das escolas, a Pro vai passar. Pessoal, essa paródia eu posso colocar no grupo para vocês depois, para vocês assistirem, é bem legal, porque dá para fixar o nome dos filósofos e tal, mas aí a Pro passa no grupo, tá? Depois, eu prometo. É bem legal. Então vamos lá, né? Estudar detalhadamente os filósofos pré-socráticos e como pensavam os pré-socráticos. Tales de Mileto, tudo é água, né? A água é o princípio único de tudo. Então, o Tales ele é conhecido como o pai fundador da filosofia grega, mas, além dessas considerações, era também um geômetra, né? Considerado o primeiro a descobrir e calcular a altura das pirâmides ao medir a sombra que projetavam no momento do dia, em que sua própria sombra era igual à sua altura. E usar a geometria na prática, provando que triângulos com um lado e dois ângulos iguais são congruentes. Ele era astrônomo e também meteorologista. Então, assim, vocês vão perceber, né, que esses primeiros filósofos, eles eram grandes cientistas, né? Eles não trabalhavam só com uma determinada parte da ciência, porque esse compartimento das ciências, quando começou a separar demais a ciência, foi na modernidade, né? Nesse período era tudo misturado, né? Não tinha essa separação. Então, a filosofia de Tales, mesmo na antiguidade, era difícil de entender. Não era fácil entender porque Tales adotou a água como princípio do universo. De acordo com ele, a Terra repousava sobre água. Tales vai além e afirma que tudo, de algum modo, veio da água e de alguma maneira é feito de água, tá? Lá no texto que a Pro tá mandando, no PDF, vocês vão aprofundar, tá? Sobre o Tales e sobre esses primeiros filósofos, tá bom? Uma linguagem bem simples. Anaximandro, sua teoria cosmológica, diferente de Tales, é mais elaborada. Ele não procura por algo que sustenta a Terra. Anaximandro, em sua teoria filosófica, julgava ser um erro entender que a realidade era forjada, ou seja, que tinha uma causa material através de qualquer um dos elementos que pode ver ao nosso redor. Assim, ele afirmava que o princípio fundamental das coisas deveria ser algo ilimitado, indefinido, ou como o termo por ele usado no grego, que deveria ser apeiron. Além da matéria-prima do universo, o apeiron, que seria a causa material, Anaximandro oferece uma abordagem sobre a causa eficiente. De acordo com sua teoria, o universo era um campo de forças contrárias em competição, tal que trouxeram o mundo à existência. Né? Então, a dicotomia, essas forças contrárias, elas vão fazer o quê? Vão fazer originar o mundo como ele é hoje, e esse apeiron é como se fosse uma matéria ilimitada, infinita. Não tem como a gente denominar, né? Não tem como a gente medir, não tem como a gente mensurar a origem das coisas em apenas uma, uma substância. Né? Em grego pode ser entendido como aquilo que não tem começo ou fim
no tempo, nem pertencia a alguma classe de coisas particulares, uma matéria eterna. E aí nós temos aqui, então, o Anaxímenes, né, que teve seus trabalhos mais fluentes por volta de 546 a 525 a.C., era mais novo que Anaximandro e ainda assim mais próximo do pensamento de Tales. Ele é o terceiro e último grande cosmólogo, né, da escola de Mileto, e como Tales, ele defendia que a Terra deveria repousar sobre algo. No entanto, diferente de Tales, o elemento primordial era o ar, né? Então, o ar que é para Anaxímenes é o ar e não a água. E a Terra e os corpos celestes tinham forma plana. Esses últimos circulavam horizontalmente em volta da Terra. O ar, em estado estável, seria invisível. Mas, de acordo com Anaxímenes, quando há movimento, ele se condensa e primeiro se torna vento, em seguida nuvem, depois água. E, por fim, a água condensada se torna lama e pedra. O ar rarefeito, por sua vez, torna-se fogo. Assim, apenas com a noção de condensação e rarefação, Anaxímenes tentava explicar como tudo surgiu. Para dar suporte às suas explicações, ele tentou justificar racionalmente suas crenças, usando daquilo que tinham em mãos, sem recorrer para sistemas religiosos ou mitos amplamente aceitos na sociedade em que vivia. Esses primeiros filósofos, eles são considerados os primeiros químicos, físicos, geógrafos, né, matemáticos da nossa história. E esse, então, é o Anaxímenes. A Pro vai pular o Pitágoras, depois a gente vai voltar no Pitágoras, porque eu quero encontrar o Heráclito. Xenófanes, aqui, Heráclito. Heráclito de Éfeso, que provavelmente era 30 anos mais novo que Xenófanes, foi um dos filósofos que mais obras chegaram até a posteridade. Então, assim, desses primeiros filósofos também, pessoal, a gente tem que entender que para nós não chegaram os escritos deles, né? Poucos deles escreviam assim, tipo, igual a gente vê como é hoje. Então, é mais de uma história oral, né, que foi sendo contada. No entanto, na própria antiguidade, ele era apelidado de enigmático e Heráclito, o obscuro. Quer dizer, hoje a gente estuda muito o Heráclito, mas na sua época as pessoas não curtiam muito ele, não. Né? Tal como Xenófanes, Heráclito também acreditava que todo dia um novo sol aparecia no céu. E como Anaximandro, ele afirmava que o sol era constrangido por um princípio cósmico. Tudo, afirmava ele, está em movimento, nada permanece imóvel. O cosmo é como uma correnteza. Como diz o famoso exemplo que representa a teoria heraclítica. Se entrarmos duas vezes no mesmo rio, não poderemos pôr nossos pés duas vezes na mesma água, dado que a água não será a mesma nesses dois momentos, e nós também não, né? Mas, além disso, não poderíamos pisar duas vezes no mesmo rio. Esse exemplo é o que representa a realidade, é uma constante mudança. Então, o Heráclito, ele é o filósofo do movimento, ele é o filósofo do devir, né, de que tudo se transforma. E o responsável por essa transformação, ele vai defender, então, que é o fogo, né? Então, o arqué do Heráclito é o fogo, ó. Tudo flui, era sua máxima mais famosamente formulada como: você não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, não é o mesmo rio e você não é o mesmo. O fogo, de acordo com Heráclito, é o elemento constante em todas as coisas. É o que muda a unidade em diversidade. Ó, que beleza! Mas isso não era simplesmente outra versão do princípio de tudo ensinado por Tales, mas é um processo de transformação. Né? Então, o Heráclito, ele não vai falar que o fogo é só o elemento originário, o fogo é o elemento transformador, tá? Então, vamos lá, eu quero mostrar para vocês o nosso PDF da aula de hoje, tá? Pessoal, eu tô achando que eu tô sendo clara, porque até agora eu recebi poucas dúvidas, né? Eu recebi poucas pessoas me procurando, então eu tô achando que eu estou sendo clara nas minhas explicações e tudo mais. Então, se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, pessoal, me procura, me chama, né?
Então, aqui é a aula 3, nós vamos falar sobre os primeiros filósofos. A mesma coisa, ó, clica no link aqui, tá? Aí vocês têm o texto. Hoje o texto é um pouco maior, porque nós vamos falar de 3 filósofos, né? 3 não, 4 filósofos. Ah, eu acabei, eu dupliquei a página aqui. Ah, não tem problema, foi duplicado sem querer, desculpa. Aí aqui a gente continua o tema de direitos humanos, pesquisa notícias sobre brasileiros que morreram lutando pelos direitos humanos e poste um link no Padlet. Então, ó, é só entrar aqui de novo e comente a matéria de algum colega. Então, vocês vão pegar um texto de alguém, uma notícia em algum site, tá? E comentar ali. Agora eu quero... Eu quero comentar as questões, tá? Porque eu ainda não fui lá corrigir uma por uma de vocês. Eu só vou mandar correções daquelas pessoas que erraram. Quem acertou e não receber nada é porque tá certo, tá bom, pessoal? Então, aquela pessoa que errou, que talvez não eu compreendi que não entendeu direito o conteúdo, eu vou dar uma resposta, senão não, tá? Porque é muita coisa, tá, gente? Eu não consigo daí dar devolutiva de um por um, tá bom? Mas aqui, ó, o que é atitude filosófica? A atitude filosófica é uma atitude questionadora, uma atitude que desbanaliza o banal, é uma atitude que ela está em constante reflexão e análise sobre o mundo, tá? Quais as duas explicações sobre o surgimento da filosofia? Milagre grego e tese orientalista, tá? Então, a tese orientalista vai falar o quê? Que os gregos viajaram para o Oriente e sofreram influências do Oriente para criar a filosofia. Já a tese do milagre grego vai falar o quê? Não, isso aqui é algo totalmente novo da Grécia, não tem nada a ver com o Oriente. Quais foram as principais condições históricas para o surgimento da filosofia? Então, aqui é o quê? O surgimento da moeda, o surgimento do calendário, a política, tá bom? Então, ó, bem tranquilo, bem simples, tá? E aí, quem a Pro percebeu que não compreendeu muito bem alguma coisa, a Pro vai mandar um recadinho lá no sala de aula. Tudo bem? Tudo certo? Eu quero abrir também a atividade dessa semana para mostrar para vocês aqui. Ó, é esse teste aqui, ó, atividade 3, tá? Pré-socráticos. Olha só, pessoal. Aqui vocês têm o quê? Relacione cada filósofo ao seu arqué. Então, água. Quem é o filósofo da água? Você vai marcar aqui, ó. Essas bolinhas, ó, você consegue marcar, tá? Você consegue clicar. Ah, eu não estou conseguindo porque fui eu que fiz, tá? Então, você vai fazer, é tipo um relacione as colunas. Relacione as colunas e você vai fazer isso. Aqui, ó, os filósofos pré-socráticos tentaram explicar a diversidade e a transitoriedade das coisas do universo, reduzindo tudo a um ou mais princípios elementares, os quais seriam a verdadeira natureza do ser das coisas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Aí vocês vão vir aqui e marcar uma dessas. É só essa a atividade de vocês sobre filosofia, tá? E aí o CCTT é fazer uma pesquisa sobre brasileiros que lutavam pelos direitos humanos e morreram. E aí vocês vão postar lá no mural e comentar a notícia de alguém. Combinado, pessoal? Eu espero que vocês gostem da aula de hoje. E se tiver alguma dúvida, me chama ali no WhatsApp, tá bom?